Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre geometria espacial. Nós vamos começarmos a falar hoje sobre os prismas. Então, começando aqui sobre o prisma, a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos à reta R, com uma extremidade num ponto do polígono P e a outra no plano beta, denomina-se prisma. Elementos de um prisma. Então, vamos lá. Num prisma, convém destacar os seguintes elementos. As bases, que são os polígonos convexos, congruentes, ou seja, os dois hexágonos que estavam na figura que eu acabei de mostrar, aquele que está na base superior e o que está na base inferior, tá? Então, as bases de um prisma, geralmente, elas são formadas por polígonos convexos. As faces laterais, que são formadas ou por paralelogramos ou retângulos. As arestas das bases, que são os lados dos polígonos que compõem as bases. E as arestas laterais, que são os segmentos, né, que compõem os polígonos, os paralelogramas ou retângulos que tem no prisma. E por último, a altura, que é a distância entre os dois planos paralelos, alfa e beta. Então, tem aqui o primeiro exemplo de um prisma, que é o mesmo exemplo que estava lá no início da aula. Isso aqui é um prisma hexagonal, em que nós temos aqui a base superior, que é esse hexágono que está em cima, e a inferior, que é esse que está embaixo. Nós temos também aqui as faces laterais, que no caso é formada por esses 6 retângulos. Temos também aqui a aresta lateral, que é o lado, né, do retângulo. E a aresta da base, que é o lado do polígono que compõe a base. Então, basicamente, o prisma ele é formado dessa maneira. Prisma regular. Conforme a inclinação das arestas laterais em relação aos planos da base, o prisma ele pode ser reto ou oblíquo. Então, por exemplo, se a inclinação da aresta lateral formar um ângulo reto, esse prisma é reto, que é o caso do primeiro aqui. É um prisma reto porque as arestas laterais elas formam um ângulo reto. Com a base do prisma, né? E o outro aqui já é oblíquo, porque ela está de forma inclinada. Área da superfície de um prisma. Então, eu tenho aqui um prisma triangular e vou fazer a sua planificação. Tá aí. Planificar é a mesma coisa que abrir o prisma, né? Para quem teve o privilégio de, quando criança, brincar com caixa de papelão, nós tínhamos aquele hábito de, quando criança, pegarmos a caixa de papelão toda e abri-la, sem rasgar, só pegando pelas dobras da caixa de papelão. Então, nós abríamos toda ela e víamos algo bem parecido com isso que nós estamos nesse momento vendo aqui. Então, a planificação desse prisma triangular está feita aí e a gente percebe que ele é formado por 3 retângulos e 2 triângulos. Os triângulos são as bases, que aí no caso é a base superior e a base inferior, e os retângulos são as faces laterais. Ainda falando da área da superfície do prisma,
vamos definir a área de algumas partes da superfície desse prisma. A área da base. A área da base é a área do polígono da base. Então, naquele caso ali, como era um triângulo, então a área da base seria a área daquele triângulo. E a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Então, eu somo todas as faces laterais, eu tenho a área lateral. E a área total é a soma da área lateral com a área da base. Então, seria dessa maneira aqui, ó. A área total seria igual à área lateral, mais 2 vezes a área da base. Agora, por que 2 vezes a área da base? Porque são duas bases, né? A base superior e a base inferior. Então, por isso que é 2 vezes a área da base. Aí temos aqui um exemplo. Um fabricante de embalagens de papelão quer construir uma caixa em forma de prisma hexagonal regular. Sabendo que a altura da caixa é de 20 centímetros e que o lado do polígono da base mede 16, calcule a área de papelão necessária para se construir essa embalagem. Admita que se utilize 25% a mais do material do que o estritamente calculado, devido às sobras de papelão e para que seja possível fazer colagens necessárias à confecção da caixa. Use raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Então, vamos lá para o problema. A caixa é nesse formato aí que vocês estão vendo, tá? E aí nós vamos fazer aí os devidos cálculos. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a planificação dessa caixa para sabermos como é que ela é formada, né? Então, tá aí feita a planificação. A caixa ela é formada por 6 retângulos e 2 hexágonos. Então, primeiramente, ele quer que calculemos a área total, né, da caixa. E para eu calcular a área total, eu preciso saber quanto tem de área da base e quanto tem de área lateral. Então, vamos lá. Vamos começar pela área da base, que é formada por esse hexágono aí. E o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado aí eu defini como A, então ficou A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o lado foi dado que é 16, então vai ficar 16 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, e 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 16, 64 raiz de 3. Essa é a área do triângulo. Agora, para eu determinar a área da base, basta eu multiplicar 64 raiz de 3 por 6, pois o hexágono é formado por 6 triângulos. Então, vai ficar dessa maneira, ó. 6 vezes 64 raiz de 3. Só que o problema pede também que usemos a raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Então, vai ficar dessa maneira, ó. 6 vezes 64 é 384, vezes 1,73, total 664,32 centímetros quadrados. Olha, então, a área da base vale 664,32 centímetros quadrados. Vamos achar agora a área lateral, que, pelo que nós estamos vendo aqui pela planificação, basta acharmos a área do retângulo e multiplicarmos por 6. A área do retângulo é 20 vezes 16, né? Vezes 6, total disso daí vai dar 1920 centímetros quadrados. Então, a área lateral, 1920, e a área da base, 664,32. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ser 664,32 vezes 2 mais 1920. Efetuando os cálculos, nós vamos encontrar como a área total 3.248,64 centímetros quadrados. Bom,
A área total dessa caixa é 3.248,64 centímetros quadrados. Porém, o nosso problema pede que o camaradinha, quando fosse à loja comprar o papelão, ele deveria comprar 25% a mais da área calculada. Então, o que ele vai ter que comprar, na verdade, seria a área total mais 25% da área total, num total de 125% da área total. Então, o camarada teria que comprar 125% da área total da caixa. 125% é 1,25. E a área total era 3.248,64. Então, 1,25 vezes 3.248,64, você fazendo os cálculos aí numa calculadora, você vai encontrar como resposta 4.060,80 centímetros quadrados. Então, quanto que de área esse camarada teria que comprar? 4.060,80 centímetros quadrados. Essa seria a área total pelo qual ele teria que ter de papelão. Exemplo 2. Consideremos um prisma de 20 cm de altura, cuja base é um triângulo retângulo de catetos 8 e 15. Vamos calcular a área lateral e a área total desse prisma. Então, vamos lá. Bom, devemos começar primeiramente pelo Pitágoras, já que a base é um triângulo retângulo de catetos 8 e 15. Então, vai ficar assim. Ó. A hipotenusa vai dar 17, aplicando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa encontrada vai dar 17. Aí, vamos achar a área lateral. Olha, esse prisma aqui, ele é um pouquinho diferente do outro, porque essas arestas não são iguais. Você tem um retângulo, cujos lados é 8 e 20, né? Já que 20 é isso aqui, ó. Isso aqui é 20, 20 e 20. Então, você vai ter um retângulo de lados 8 por 20, um outro retângulo de lados 15 por 20 e um outro de lados 17 por 20. Então, a área lateral seria a soma das áreas desses três retângulos. Logo, ficaria assim. 8 por 20, 8 vezes 20, mais 15 vezes 20, mais 17 vezes 20. 8 vezes 20, 160, 15 vezes 20, 300, 17 vezes 20, 340. Aí, somando tudo, nós vamos ter como resposta 800 centímetros quadrados. Essa será a área lateral. Agora, precisamos determinar a área da base. E a área da base é a área do triângulo retângulo. E a área de triângulo retângulo, né, é o semiproduto dos catetos. Então, vai ficar 2 vezes 15 vezes 8 sobre 2. Por que 2 vezes? Porque a área da base é 2 vezes a área do triângulo, né? 2 vezes a área do triângulo, porque são dois triângulos, um em cima e outro embaixo. O 2 dá para cancelar com o 2, vai sobrar só 15 vezes 8, que é 120. Agora, vamos calcular a área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vai resultar em 800 mais 120, a área total, 920 centímetros quadrados. Então, a área total desse prisma, 920 centímetros quadrados. Exemplo 3. Um triângulo isósceles, cujos lados medem 10, 10 e 12 centímetros, respectivamente, é a base do prisma reto, de volume igual a 528 centímetros quadrados, conforme figura ao lado. Pode-se afirmar que a altura H do prisma é igual a... Então, vamos aí para a solução. Vamos calcular a área do triângulo isósceles, de lados 10, 10 e 12. Para isso, devemos aplicar aqui
a fórmula do radical de Heron, que é igual a raiz quadrada do semiperímetro do triângulo, que multiplica o semiperímetro menos A vezes o semiperímetro menos B vezes o semiperímetro menos o lado C. Olha, o perímetro, ele vale, no caso, 32 centímetros, né? Então, o semiperímetro é a metade, né? 16. Como cada lado ali é 10, 10 e 12, então a área vai ficar assim, ó. 16, que multiplica 16 menos 10, duas vezes, vezes 16 menos 12. Então, vai ficar 16 vezes 16 menos 10 dá 6, vezes 4, que é 16 menos 12. Raiz quadrada de 16 é 4, 6 vezes 6, 36, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 4 é 2, 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo isósceles. Bom, aí o volume, qual é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. E o volume do prisma, ele deu que, melhor dizendo, o volume do prisma ele deu que era 528. Como a área da base é 48, então vai ficar assim, 48H é igual a 528. 528 dividido por 48 vai resultar em 11 centímetros. Então, pessoal, como o volume do prisma é a área da base vezes a altura, a área da base era 48 e o volume era 528, então 48H igual a 528, o H vai valer 11 centímetros, que é a altura desse prisma. E, para encerrar a nossa aula de hoje, o exemplo 4 é uma questão que caiu no vestibular da VUNESP, que diz assim: calcule o volume de ar contido em um galpão com a forma e as dimensões dadas pela figura abaixo. Então, está aí o galpão e as dimensões do galpão. Então, vamos calcular isso aí. Bom, primeiramente, vamos traçar aqui uma linha que vai representar a base daquele triângulo que eu acabei de formar ali, ó, né? Então, vai ficar dessa maneira que está aí. Por que eu fiz isso? Porque essa figura aí é a figura que representa a base do galpão, ou, no caso, a base do prisma. E aí a gente percebe que a base do prisma ela é formada por um triângulo e um retângulo. Então, vamos achar a área da base. Primeiro, façamos aqui a área do triângulo. O triângulo ele vai possuir a base valendo 8, já que aquela linha de rosa ali que representa a base, ela é paralela à base do retângulo, então ela vale 8. E a altura vale 5, por quê? Porque essa altura aqui, ó, a altura vale 2, desculpa. Por quê? Porque essa altura aqui ela vale 5. Como essa linha ela é paralela a essa linha aqui de baixo, essa linha daqui para cá também vai ser paralela a essa daqui, ó, de lado 3. Então, isso daqui vai valer 3. O que resta para 5, que é exatamente a altura do triângulo, vale 2. E aí, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 8 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 8. Agora, vamos encontrar a área do retângulo, que no caso é um retângulo de lado 3 e 8. A área de retângulo é base vezes altura, então 3 vezes 8, 24. Logo, a área da base vai ser 24 mais 8, que é igual a 32 metros quadrados. Então, vamos encontrar agora o volume, né? Que é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? 32.
E a altura, quanto é que vale? 12, porque a altura é isso aqui, a altura do prisma, tá? A altura do prisma é 12. Então, 32 vezes 12 dá 384 metros cúbicos. Esse é o volume desse prisma. Então, galera, para nós determinarmos o volume, foi mais fácil, né? Porque o volume é a área da base vezes a altura. Como a base é 32, pois a base ela era formada por um triângulo e por um retângulo, e a área do triângulo deu 8 e a do retângulo 24, somando deu 32. Então, o volume ficou a área da base vezes a altura, então ficou 32 vezes 12, 384 metros cúbicos. Esse é o volume desse galpão. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Ocara. Eu estarei colocando outras aulas aqui ainda falando de geometria espacial. Então, é só você ficar ligado aí no meu canal que logo, logo vai aparecer essa outra aula. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da minha aula. Se gostou, dá um joinha aí pra mim. E, se possível for, compartilha aí meus vídeos com seus amigos aí, tá? Do YouTube, do Facebook, enfim, dá essa moral maneira aí pro professor. Inscrevam-se aí no meu canal, Professor Abimael Ocara, para que vocês possam ficar aí conectados e ligados nas próximas aulas que vão vir aí de matemática. Fiquem com Deus, um grande abraço. Não se esqueçam jamais que Jesus morreu numa cruz por todos nós para nos redimir do pecado, do diabo e do mal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, fui!